Que poderia abastecer um município como o de Sarandi ou Lagoa Vermelha, por exemplo. O consumo é de 10.000 quilowatts por dia e a tendência de aumento, conforme o campus vai se expandindo, é uma preocupação. Encontrar alternativas que possibilitem a redução desse consumo é o desafio de um projeto de pesquisa da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Ele vem monitorando o consumo de energia na UPF e sugerindo adequações, com a prática de iniciativas sustentáveis. Recebemos aqui no estúdio o professor mestre Marcos Antônio Frandoloso e também a aluna do curso de Arquitetura e Urbanismo, Ana Paula Schaefer. Antes de iniciarmos nossa conversa, acompanhe a reportagem produzida pelo Núcleo Experimental de Jornalismo da GECOM, em parceria com a UPF-TV. Em 2006, a Universidade de Passo Fundo implantava um projeto custoso e que levaria mais 3 anos para ser colocado em prática. A instalação de 3 geradores que transformam óleo diesel em energia. Depois de 7 anos, o investimento de R$1,5 milhão está pago. Nós estamos na casa de geração da UPF, que é composta por 3 geradores de 1.120 HP cada um. Podemos gerar até 2,4 mega de energia. Bom, então, Fábio, explica pra gente aqui o transformador depois que a energia vem de lá para cá. Isso, nós geramos em baixa tensão através dos geradores e ele vem para esse nosso transformador de 3 MVA que eleva a tensão para 13.800. E daí daqui? Daqui vai para toda a rede de alta tensão da UPF e a cada conjunto de prédios ou um prédio só com uma subestação faz o rebaixamento, fazendo o ciclo inverso para o consumidor final. O sistema gera energia a 60 centavos no horário de pico, das 6 da tarde às 9 da noite, quando a energia comprada custa R$1 o quilowatt. Nos outros horários, a energia comprada custa 25 centavos para a universidade, o que não compensa produzir por conta própria. Esse software está trabalhando em paralelo com a concessionária, ele consegue nos monitorar e ter informações do se o consumo que a concessionária me fala que eu consumi é o real. Então eu faço comparações mensais, eu posso gerar gráficos de curva de carga diária, posso pensar isso semanalmente. Vamos pegar a semana passada aqui. Eu tenho toda a curva mostrando como é que foi o meu consumo durante o dia, para mim fazer projeções futuras e contratações diferenciadas na tarifação de energia. Os geradores garantem uma economia de R$3.000 por dia. Mesmo assim, a conta do mês de junho da universidade, junto à empresa concessionária em Passo Fundo, chegou a quase R$100 mil. Um valor que ainda precisa ser reduzido. Nós temos estudos para a melhoria da iluminação, nós conseguimos uma melhoria considerável, que após nós efetuar toda a troca que nós estamos estimando, nós vamos em torno de uns 20 mil por mês de economia com a iluminação. Os grupos de excelência e prestação de serviços GEPS têm um trabalho muito bom, eles fazem a conscientização do consumidor final, que é o aluno ou o funcionário, para que quando a energia não esteja sendo usada, que não seja desperdiçada, né? Um consumo consciente, né? Se você não há necessidade de ter a lâmpada ligada, o computador ligado, que faça, desligue, que ligue apenas no momento que for usar. E quanto à depredação, é um bem nosso, acaba que todo mundo vai pagar por essa depredação, né? Então, se quebrar, a gente fica sem e é ruim, né? Existem falhas daí. Bom, os dados assustam, são números altos, volumes grandes, mas é porque a instituição também é uma instituição grande, né? O professor estava comentando, enquanto a reportagem estava sendo veiculada, que já houve uma redução, né, nos últimos anos, desse gasto de energia devido a algumas medidas que foram sendo tomadas, incluindo o software e o gerador. Que outras medidas já foram tomadas no sentido de conter esse gasto de energia? Qual é a principal fonte de dispêndio de gasto de energia? Bem, o levantamento que a gente tem feito acompanhamento desde 2006, a gente consegue visualizar exatamente como é que está crescendo a universidade em termos físicos de prédios, né? Isso, a universidade tem crescido nesse tempo e, paralelamente a isso, o consumo também aumenta. E principalmente com relação à informatização, né? Porque são equipamentos que
a princípio, têm um consumo baixo, se a gente vai considerar eles um por um, mas no momento que cada aluno, dos quase 20 mil alunos, tem um notebook que está aceso, então isso já gasta em torno de 17 watts. Então, se a gente for fazendo essas somas todas, elas vão crescendo um volume bastante grande. Então, basicamente, são consumo de energia para iluminação e para os equipamentos. De informática. Informática, em geral, porque os laboratórios eles vão ter um consumo bastante grande, mas o dia a dia mesmo que é o volume maior. Tá, e o que o projeto está propondo? Com esse acompanhamento, a gente está fazendo tentando também entender como isso está acontecendo dentro de cada prédio, né? Nós fizemos o acompanhamento do edifício L1, que é do CEPA, da Engenharia de Alimentos, e do edifício principal do G1, que é da FIAR. Então a gente consegue identificar quais são os usos, né, para que está sendo feito cada um dos prédios, e entender principalmente como é que funciona a iluminação e o equipamento para condicionamento, também, que isso também tem um gasto bastante grande. Então a energia que é usada para as atividades cotidianas, como é que isso pode ser minimizado a partir do momento que a gente tenha, não precisa acender uma luz durante o dia. Claro que à noite a gente não vai ter como fugir, mas durante o dia a gente tem um potencial de economia muito grande. Então o edifício tem que estar preparado para poder diminuir também o consumo. Então, isso tem a ver não só com a energia em si, mas com a construção dos prédios, dizer, prédios adequados para otimizar o uso da energia. Sim, o edifício ele tem que estar projetado desde o início nisso, pensando na eficiência, pensando na redução de consumo de energia para aquecimento, ou seja, com paredes mais grossas, que a gente consiga ter um conforto maior. Sem necessariamente ligar o ar-condicionado. Então, o edifício, a princípio, ele tem que funcionar sem precisar isso, né? Sem ter energia. E no momento que esses prédios eles estão, até de uma certa forma, não pensando no conforto, né? Pensando em questões de custo, também é um outro critério também, né? Então vamos reduzir custo. Reduzir o custo geralmente quer dizer que a qualidade do isolamento também reduz. Infelizmente, é uma questão diretamente proporcional. E esse cálculo, a longo, quer dizer, eu gasto um pouco mais agora para construir o meu prédio adequadamente, né? E a longo prazo, isso vai me reverter em economia de energia. Isso é real? Isso é real. O que a gente faz dessas projeções todas, o que aconteceria se a gente troca uma determinada lâmpada? Alguma questão dessa da redução do consumo também é pela substituição da iluminação mais eficiente também, que consuma menos. Que é mais cara. Que é mais cara no início, mas que dura mais e vai ter o retorno. Equipamentos mais eficientes, né? Que isso acontece, por exemplo, com ar-condicionados com etiquetas, né? Também isso vai reduzindo também o consumo e são coisas que a gente pode aplicar em outras atividades, né? Que é a atividade de docência, ampliar laboratórios, construir novos prédios também, né? Então tem toda é trocar alguma coisa que está sendo revisado nesses 2 milhões e pouco de energia que chegaram em ano, né, que chegou a utilizar. O ano passado teve uma redução, até porque o setor de conservação do campus também está fazendo esse acompanhamento, né, para poder utilizar esses recursos em outras atividades que são as fins da universidade. Eu queria perguntar para a Ana. Ana, qual é a tua participação no projeto? Com o que tu estás envolvida especificamente? Bem, não faz muito que eu participo, mas enfim, seria na questão de pesquisa mesmo, do acompanhamento de dados, né? Como o Marcos comentou, a gente vem em quinzenais fazendo um acompanhamento do edifício para analisarmos depois, posteriormente, a questão graficamente, né? Para ter realmente dados para comprovar. Então, essa questão de eficiência do edifício, a questão até da luminância, a questão... São questões que a gente poderia trabalhar com o edifício sem ter buscando uma redução, digamos, realmente. Sem necessariamente hoje poder reconstruir o prédio, né? Que é uma coisa que não se pode fazer. Até uma das coisas que a gente tem visto também, né, é que muitos deles deveriam realmente sofrer ajustes, né, mas isso também. Então, qual seria o aporte de recursos para que fizesse uma melhoria
de consumo de energia e de mais conforto também, né? Até conforto natural, a gente sempre trabalha em cima disso, né? Que a determinado tempo, né, 5 anos, esse investimento vai estar todo pago, né, como aconteceu com o gerador também. O gerador está todo ele pago, né? Então o investimento, claro que é grande no início, mas isso vai trazendo benefícios econômicos e ambientais também, né, para a comunidade. Num programa anterior, também com o curso de Arquitetura e Urbanismo, nós falávamos, né, das habitações, das casas que são construídas na cidade. Quer dizer, tudo isso também teria que respeitar essa mesma regra, não só as construções do campus ou das grandes empresas, mas da casa da gente também, né? Sim, a ecoeficiência, na verdade, ela tem que ser desde a nossa casa, nos locais de trabalho, para poder a gente conseguir ter a redução dos recursos naturais, de água, de energia, mas também satisfazendo as nossas necessidades básicas, que é morar, ter qualidade de vida, não precisar tremer de frio no inverno, não suar tanto no verão. Então o edifício, a princípio, ele é feito para isso, para nos proteger do clima externo. Mas no momento que o clima externo é ruim também, interno também é ruim, né? A gente uma tem vez que colocar eu ouvi um comentário de que a gente no Brasil, especialmente na região sul do Brasil, né, embora viva numa região de frio intenso durante 3, 4 meses, né, continuamos construindo da mesma forma que as pessoas na região norte do Brasil constroem. E que esse é o nosso problema, por isso que nós passamos tanto frio. Passamos frio, infelizmente passamos frio. E o nosso clima é bem complexo, que a gente passa frio no inverno e passa calor no verão. Então é bem complicado a gente conseguir fazer com que o edifício esteja pensado para atender essas duas situações extremas, né? Ok, nós vamos fazer um rápido intervalo, mas voltamos já já falando mais um pouquinho sobre esse projeto que pensa em energia e sustentabilidade aqui na UPF. O aumento do consumo de energia é uma grande preocupação em todo o mundo. O desafio é buscar alternativas para a redução desse consumo. Uma pesquisa da UPF busca analisar e diagnosticar a ecoeficiência na Universidade de Passo Fundo. Estão aqui no estúdio o coordenador da pesquisa, o professor mestre Marcos Antônio Frandoloso, e também a aluna Ana Paula Schaeffer. Agora sim não está no TP. Vamos de novo. O aumento do consumo de energia é uma grande preocupação em todo o mundo. O desafio é buscar alternativas para a redução desse consumo. Uma pesquisa da UPF busca analisar e diagnosticar a ecoeficiência na Universidade de Passo Fundo. Estão aqui no estúdio o coordenador dessa pesquisa, o professor mestre Marcos Antônio Frandoloso, e também a aluna do curso de Arquitetura e Urbanismo, Ana Paula Schaeffer. O desafio do projeto Análise e Diagnóstico da Ecoeficiência na Universidade de Passo Fundo é buscar alternativas para a redução do consumo de energia. A solução pode estar na gestão ambiental e na arquitetura sustentável. Nós estamos com esse projeto já desde 2006, então fizemos uma avaliação inicial com os edifícios da FIAR, que foi o edifício principal, o G1, e o L1, onde tem o curso de alimentos e o CEPA, para poder identificar como funcionam os edifícios, como é que eles estão relacionados com o desempenho térmico
e o efeito também para os usuários, o conforto ambiental. A parte de consumo de energia elétrica, nós temos uma parceria, através do software a gente consegue passar informações para ele usar no projeto específico dele. E há um trabalho em conjunto, assim? Sim, nós trabalhamos, começou com medidores analógicos e hoje nós estamos trabalhando via software. Faz um tempinho que estamos trabalhando. Que ações daí? Ele nos passa qual seria o melhor posicionamento dos prédios para construção, a nível da parte de engenharia da UPF, né? Para que tenha uma maior eficiência, menos utilização de energia elétrica. O Museu Zoobotânico Augusto Husk é um dos locais da universidade que está sendo monitorado e com um motivo muito especial. Hoje, a museologia orienta de que se tem que fazer o controle de temperatura e umidade para conservar o acervo o máximo de tempo possível. Então, é dentro dessas condições que a gente busca um ideal para o Museu Zoobotânico Augusto Husk. Alguns equipamentos ficam permanentemente aqui. Já foram instalados em janeiro desse ano, então a gente consegue ter uma informação de todo ao longo do tempo, as informações de temperatura e umidade. Outros vêm junto com a caravana mensal. Isso é uma câmara de infravermelhos, então a gente consegue avaliar o desempenho do edifício, as zonas mais quentes, as áreas mais frias, como é que funciona a absorção dos materiais de construção também. E esse aqui, professor, para que serve? Esse é um equipamento já bem mais completo. A gente consegue fazer todas as variáveis ambientais a partir de um equipamento só, que é a iluminação, o nível de iluminância, a temperatura, a umidade e ainda também tem um sensor também para um decibelímetro também. Então a gente consegue avaliar todas as condições ambientais de um determinado espaço. E todo esse processo ganha uma energia a mais com a colaboração de outros envolvidos. E é uma oportunidade bem prática de a gente ver toda a questão que a gente vê na teoria, nas salas de aulas, né? Principalmente nas aulas de conforto ambiental, e aqui a gente vê uma medida mais prática, né? E também isso está relacionado muito ao conforto do usuário, porque hoje em dia é imprescindível tu fazer uma edificação, ainda mais nós como estudantes da arquitetura, né? Então projetar uma edificação e ter em consideração esses níveis de conforto, de consumo de temperatura, de energia, de umidade relativa que o ambiente apresenta, né? Ainda mais aqui no nosso estado, que ela oscila muito. Ela tem uma temperatura muito bem definida do inverno e uma completamente diferente, que é muito oposta, assim, de extremidade da temperatura no verão. Futuramente, provavelmente, a gente vai dar muito mais importância a essas nossas medições pelo fato do usuário estar buscando mais conforto térmico, estar querendo mais, estar se importando mais tanto consigo quanto o valor energético, quanto o valor do conforto. Professor Marcos, existe uma distinção muito grande dos tipos de prédio que foram construídos ao longo dos anos dentro da instituição? A universidade está fazendo os 45 anos, então nós fomos procurar também entender como é que foi o processo de planejamento físico da universidade, tanto do campus, da instalação do campus, quanto da construção dos prédios. Então, o primeiro prédio que foi construído em 73, que foi da agronomia, ele seguiu um determinado padrão, ainda mais único, né? Depois os outros que foram sendo construídos, eles seguiram uma tipologia mais igual, né? Que são os da FAC, da antiga Faculdade de Direito, Ciências Econômicas, etc. Então eles têm um outro padrão. Atualmente, algumas dos requisitos mínimos já estão sendo utilizados para a construção dos novos prédios. Agora nós estamos fazendo o planejamento da nova instalação da FEAR, e onde já existe não só por necessidade, né, de a gente ter um prédio, né, que consiga ser exemplo até para os alunos, como uso para a faculdade pedagógico, mas que ele tenha toda uma série de critérios ambientais, ecoeficiência, isso até não só por parte do nosso grupo, né, que está trabalhando também, mas da reitoria também, né? O professor José Carlos nos perguntou, mas esse prédio vai ter esses critérios? Sim, desde o início a gente tem a ideia de que possa ser aplicado esses critérios todos. Que seja um prédio modelo, até para próximos prédios da instituição. Para os próximos prédios. Então a gente consegue obter essas informações através, claro, de pesquisas, de conhecimento, mas também saber como é que está sendo construídos os prédios aqui, né?
Algum prédio desses que vocês vêm estudando, já antigos, já sofreu algumas adaptações? O nosso prédio da FIAR, ele teve uma colocação de protetores solares, né, que ajudam bastante na incidência do sol, e também na entrada de radiação, que esquenta o prédio em horários inconvenientes, né, porque até no inverno seria interessante, mas tem alguns outros que já foram, durante o projeto, já foram incluídos, né, a Faculdade de Odontologia, os prédios da medicina, também veterinária também. Então, algumas coisas já vão sendo implantadas, né, nesse decorrer da construção, dessa expansão da estrutura, mas também com a qualidade quer dos dizer, edifícios. há como melhorar esses prédios antigos então, sem necessariamente reconstruí-los. Sem reconstruir, protetores solares. Basicamente, o que a gente consegue identificar também nesses estudos é verificar que talvez a sala de laboratório ela pudesse acontecer em outro lugar, para que não seja necessário ter um ar-condicionado lá o tempo inteiro, né? Então aquece muito, então esse espaço que precisa de refrigeração, e não vai ficar numa fachada voltada para o norte, onde vai ter sol. Né, sol. Então a gente consegue identificar até no projeto também, e essas coisas já vão sendo trabalhadas também, né? Então nós temos um contato bastante grande, como o Fábio comentou, com o setor de conservação, com o setor de projetos, né? Então, para a gente poder realmente trabalhar de uma forma mais ampliada, e agora com o planejamento institucional da universidade também, isso aparece já dentro de algumas das ações, né? Nós temos que trabalhar com a gestão do campus, temos que trabalhar com a eficiência, agora então de uma forma institucionalizada, porque até então essas ações eram não apareciam, mas em função da nossa prática da pesquisa. Agora não, a universidade assume isso, né? Assume uma política ambiental, social. Né? Agora, essa é uma mudança de comportamento e de pensamento quase que geral, né? A Ana estava contando para nós no intervalo sobre a nova norma que foi aprovada recentemente, que diz respeito às nossas casas, né? Não só as coisas, prédios empresariais e tudo mais. Correto. Na verdade, essa norma, ela busca visar o conforto do usuário, porque o que acontece? Ultimamente, a busca pelo um valor baixo das empresas é muito alto, e essa preocupação apenas com o custo está sendo muito elevada. Então, assim, essa norma, ela entra visando o conforto do usuário, digamos assim. É uma norma federal. Como é que está a situação dela? Ela, infelizmente, ainda não tem uma obrigatoriedade como lei, mas as empresas, né, a partir do momento em que entra com o Código do Consumidor, etc., ela vai ter que ser aplicada a partir agora do mês de junho. Então ela estabelece critérios mínimos. Mínimos de desempenho, do conforto térmico, acústico principalmente. Então, assim, a questão do isolamento entre as lajes é uma coisa mínima, digamos assim, ela tem que ter, eu não vou te saber responder uma questão de dados precisamente, mas com questão do conforto mínimo do usuário, que muitas vezes a gente ouve o usuário, digamos assim, um salto alto, a pessoa chegando em casa, assim, questões básicas, brigando do lado e escutando questões básicas, assim, que não deveriam acontecer no caso, e essa lei busca isso, então, Professor, a gente carrega a impressão de que um prédio, uma estrutura sustentável, que procure recursos ecologicamente adequados, custa mais caro. Custa mais caro mesmo? E esse mais caro é muito mais caro, ou vai me trazer um retorno a curto prazo, médio prazo? Infelizmente, muitas das tecnologias ainda, têm um custo elevado, né? Mas se a gente for ver, por exemplo, o aquecimento solar por placas solares, há uns 10 anos atrás, era praticamente inviável. Atualmente, a gente já consegue colocar isso em prática, já existem novas tecnologias, simplificações, né? Até a gente já começa a verificar até casas que já podem utilizar até garrafas PET, materiais alternativos. Então, a pesquisa de materiais alternativos também vai fazendo com que isso reduza. E até também algumas ações até no nível governamental, né, de isenção de impostos, para quem tenha isso. A Passo Fundo agora está discutindo um IPTU verde para aqueles edifícios, para aquelas ações que sejam mais, que reduzam
custo como recursos naturais de água e luz, né? E que possam ter um retorno de conforto e de satisfação. Existe né? alguma cidade no Brasil ou então no mundo que já esteja sendo planejada e tenha vários exemplos práticos já aplicados dessa construção que preza pela sustentabilidade ambiental? Existe uma legislação na cidade de São Paulo, já está sendo colocada, algumas ações ainda muito pontuais, mas se a gente for ver na Europa como toda a comunidade europeia, ela tem diretrizes bastante restritivas com o consumo de energia e a emissão de carbono, principalmente, né? Onde todo o proprietário que tenha a sua energia feita na sua casa, ele pode inclusive vender para a concessionária. Então, existem já cidades, bairros que a energia que é produzida dentro da sua casa pode passar, quando não está sendo usada para si própria, pode ser vendida para a concessionária. Então, existe e praticamente todas as cidades europeias elas já estão com essas diretrizes, porque tem uma norma da própria comunidade europeia desde os anos 90, que vai sendo implementada. Então, Barcelona, por exemplo, uma cidade onde eu estou fazendo o doutorado, onde essa possibilidade já existe. Então, o edifício tem que estar construído, e aí com base normativa federal, né, nacional, não apenas como orientativa, né? Não, depois o consumidor vai poder ir atrás dos seus direitos, exigir que sejam cumpridas a ANB 15575. Ok. Bom, quero agradecer ao professor Marcos, quero agradecer a Ana Paula pela presença e lembrar, né, que as grandes mudanças começam ao nosso redor e podem ser de esforços bem pequenos, mas que podem fazer a diferença no dia a dia da nossa cidade, do nosso país, do meio ambiente que nos cerca. O Universidade Aberta dessa semana fica por aqui. Voltamos na semana que vem com outra pesquisa realizada na UPF. Até lá!